Vou terminar este ano de 2025 entendendo o quanto é importante sermos dependentes de Deus. Muitas coisas têm acontecido na minha vida neste ano de 2025 e eu tenho aprendido o quanto é importante confiarmos e sermos dependentes de Deus. Na sexta-feira me aconteceu um fato e eu vou relatar aqui pra você. Sexta-feira era o nosso ensaio local aqui na nossa região, no Presidente Franco, no Paraguai. E pra quem não sabe, o meu esposo é encarregado desse local. Neste dia estava uma chuva tremenda, uma tempestade sem fim e eu, como em todos os ensaios, estava completamente aflita. E já era basicamente 5 horas e meu esposo estava simplesmente lendo. Estava trabalhando no celular, assoviando o hino, a tempestade lá fora caindo e ele simplesmente sereno. Ali ele estava fazendo o trabalho dele, ali ele continuou. E eu vendo toda aquela cena, falei, não é possível que ele esteja tão tranquilo, sabendo que tá caindo um pé d'água e agora ia o nosso ensaio. E eu não vi a hora que eu perguntei pra ele. Falei, nego, você não tá nervoso, não tá ansioso? Você não fica com medo, assim, de por acaso não ir ninguém no ensaio? Porque lá na nossa comuna nós temos só 2 músicos e 3 organistas. Então, em dias de ensaio, a gente sempre conta com a visita dos nossos companheiros de outras localidades. E neste dia não seria diferente. Só que ao contrário dos outros ensaios, estava simplesmente caindo um pé d'água. E ele simplesmente olhou pra mim com toda a tranquilidade do mundo e disse, quem é que manda a chuva? Aí eu respondi, Deus. Ele, então, é só ele que pode fazer a chuva parar ou não. Tem coisas que não estão sob o meu controle. E se não está no meu controle, não tem por que eu ficar nervoso e desesperado. A minha parte eu estou fazendo. Quer orar, quer buscar, quer visitar, quer convidar. O resto não cabe em mim. E eu ouvi aquilo e falei, é, verdade. Mas ainda assim, no meu coração, eu estava aflita. Mas eu não... Ele respondeu aquilo e eu fiquei em paz, fiquei tranquila, aparentemente. E chegamos na igreja, a igreja ainda estava vazia, tinha pouquíssimas irmãs e tinha 2 músicos apenas. Um era o encarregado regional que estava nos visitando e o outro era o músico da nossa localidade mesmo. Eu entrei na igreja, sentei e fiz a minha oração. E a minha vontade era não levantar daquela oração. Eu só queria levantar daquela oração quando o ensaio já começasse, sabe? Que aí eu ia ter certeza que a igreja estava cheia. Mas ali eu fiz a minha oração, o tempo necessário, e levantei. Chegou um músico de fora, que eu não conheço, e já estava na hora de tocar o hino de silêncio. E como a nossa igreja é bem pequenininha, eu olhei, tinha 4 músicos. Eu falei, não, está ótimo, né? Porque a nossa igreja é pequena, 5 músicos já é o suficiente. Porque é uma igreja... E eu não sei como Deus fez. Eu só sei que Deus fez. A chuva simplesmente parou. Deus mandou músico e musicista de vários lugares. Tivemos um ensaio maravilhoso. Gente, pensa no ensaio lindo. Meu Deus do céu. E naquele ensaio, eu só sabia chorar e agradecer a Deus. Por mais uma vez, eu ver Ele fazendo as coisas, mesmo sem nós ter merecimento nenhum. E naquele dia eu entendi que ser dependente de Deus é você não saber o que vai fazer, não saber como vai fazer, mas você ter a certeza que Ele vai fazer. E foi exatamente isso que meu esposo me ensinou naquele dia. Ele estava simplesmente certo que, com chuva ou sem chuva, o ensaio ia acontecer. Se fosse com um músico, maravilha. Se fosse sem nenhum músico, maravilha. E se fosse com 10, 15, 20 músicos, maravilha também. Porque Deus ia fazer e o que Ele fizesse seria bem feito. Então, essa é mais uma das provas de o quanto Deus tem me ensinado a ser dependente dele neste ano de 2025.